Seja bem-vindo à unidade 2 de ensino. Aqui nós vamos tratar sobre a gestão de medicamentos, mais especificamente sobre o ciclo de assistência farmacêutica. Então, para conceituar, a assistência farmacêutica, elas são ações que são voltadas ao quê? A proteção e a recuperação, tanto individual como coletiva, tendo sempre um medicamento como insumo essencial. Dentro da assistência farmacêutica, conforme o slide 3, nós vemos várias áreas que envolvem o medicamento. Ali dentro está o ciclo de assistência farmacêutica que a gente vai falar mais especificamente, que vai tratar tanto da seleção quanto a programação, aquisição, distribuição e dispensação de medicamentos. No slide 4, esse ciclo de assistência farmacêutica ele está bem esquematizado e representando como um todo. O próprio nome já fala, é um ciclo. Então a gente vai ver em cada uma dessas etapas qual a função então do gestor de saúde. Então a nossa primeira etapa é a seleção de medicamentos. O primordial dentro dessa etapa é definir principalmente a lista de medicamentos essenciais. Os medicamentos essenciais são aqueles que são necessários para a manutenção da vida. Todo município ou todo estabelecimento de saúde pode ter sua própria lista. Nós temos listas como o RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, temos listas como o REMUNE, Relação Municipal de Medicamentos, e você pode ter a sua LME, dependendo do seu estabelecimento e conforme também for a sua necessidade. Então, a seleção de medicamentos aqui no slide 6, eles estão pautados sobre o quê? Como vai ser essa definição? Então, a gente vai falar sobre relevância, a evidência de eficácia, a segurança desse medicamento que foi selecionado, a disponibilidade em todos os momentos de funcionamento de saúde, porque você não pode pôr um medicamento e listar ele como essencial e depois ele vir a faltar dentro daquele intervalo de tempo onde você vai ter essa necessidade. E também a questão do custo-efetividade, porque uma vez que é uma instituição pública, você também está lidando com o dinheiro de toda uma sociedade e você tem que ter responsabilidade nesse sentido. E como definir a lista e qual é essa sua importância? Você como gestor, o que você apontaria como realmente importante para definir esses medicamentos? Então, essa criação da lista, ela tem que ser muito bem pautada numa comissão dentro do seu estabelecimento de saúde, seja uma unidade hospitalar ou outro tipo de ambiente, e dentro dessa comissão você tem que definir o que pode ser prescrito, qual que vai ser comprado e a partir daí então você realmente estabelecer e implantar isso no seu estabelecimento. O nosso próximo item dentro do ciclo de assistência farmacêutica é a programação, já estamos no slide 8. Dentro da programação de medicamentos, a gente tem o que? É um planejamento físico-financeiro. Se você planeja realmente o que vai ser comprado, o que vai ser adquirido, você tem uma condição de manter um estoque e tem condição também de manter um serviço dentro do seu estabelecimento de saúde. Então isso realmente é muito importante. Se você tiver falhas dentro da sua programação, você pode ter prejuízos não só financeiros, também como até levar um paciente a óbito, seja por um prazo de validade que tenha passado, seja por uma compra mal feita de um fornecedor não qualificado. Então a programação ela é um item indispensável dentro do ciclo de assistência farmacêutica. Essa programação de medicamentos ela pode ser relacionada dentro do consumo histórico, do consumo ajustado ou dentro do perfil epidemiológico. No slide 10 nós já começamos a conceituar esses tipos de consumo para você realmente conseguir se situar. O consumo histórico ele vai ser feito o quê? Ajuste para necessidades futuras baseado em ofertas passadas. Então você vai verificando o que ocorreu em 2012, em 2013 e vai pautar então a compra, a aquisição para 2014. Já o consumo ajustado, ele vai ser realizado quando você não tem ainda o serviço e você vai implantar. Então, nesse caso, você vai se basear em outros atendimentos, que sejam unidades semelhantes à sua, para poder fazer essa programação de medicamentos. Já o perfil epidemiológico, que é o mais recomendado, você vai fazer uma análise de toda a sua situação local para fazer essa compra do medicamento. Um exemplo, por exemplo, a região centro-oeste, ela pode ter um surto de dengue. Quando você tem esse surto, você tem que pautar a tua programação nesses meses onde ocorrem casos e aí já se programar para compra, porque você tem o quê? Verbas públicas e tem que ter todo um planejamento para conseguir fazer essa disponibilização.
A aquisição de medicamentos, que é a próxima etapa ali dentro do ciclo de assistência farmacêutica, ela, dentro de um setor público, ela já não é feita da forma como é feita no setor privado. Vocês podem conferir na videoaula número 1 e na videoaula número 3 como funciona um pouco dentro dessas entrevistas do setor privado. Porém, no público, a aquisição é feita principalmente por licitação. Dentro da licitação, aí a gente tem várias modalidades que vão ser melhor abordadas também dentro da nossa webconferência. Mas o importante é saber que a aquisição ela pode pautar todo o ciclo de assistência farmacêutica e pode levar tanto ao prejuízo quanto ao sucesso desse ciclo, pois você adquirindo de forma consciente esse medicamento, você vai estar conseguindo fazer com que, além de ter sucesso na terapia dos pacientes, você mantenha também não dizemos lucro dentro da instituição pública, mas vai manter um certo sucesso ali com a quantidade que você tem de recursos para aplicar. Vamos falar agora sobre armazenamento de medicamentos. É um item também dentro da assistência farmacêutica, um item super importante porque o medicamento ele tem a composição química, uma composição biológica e para que ele tenha então essa funcionalidade dentro do prazo de validade, ele tem que ter um armazenamento correto. Tem muitos medicamentos com especificações próprias, por exemplo, psicotrópicos, quimioterápicos, alguns medicamentos com indicações, por exemplo, para abrigo em geladeira, no caso de vacinas, ou a própria insulina. A maioria dos medicamentos, eles podem ficar entre 15 a 30 graus de temperatura, longe da umidade, longe também de paredes e pisos, no caso de alvenaria, por causa até da questão da umidade. Conforme aqui o slide 15, nós temos o empilhamento máximo também que deve ser respeitado. Esse empilhamento ele vai estar protegendo o medicamento para que não tenha uma contaminação, tanto do meio, que nem no caso do quimioterápico, ele pode contaminar o meio e ser perigoso para os operadores, ou até do próprio produto, que daí poderia levar um paciente até a óbito. A não observação dessas especificações é que pode levar a um prejuízo muito sério e cabe ao gestor da unidade, então, corrigi-las. Dentro do item da distribuição de medicamentos, que também está dentro do ciclo de assistência farmacêutica, nós temos métodos de requisição que podem ser solicitados. Temos o método ascendente e o método descendente. O ascendente é quando você tem um profissional dentro de uma unidade de abastecimento farmacêutico, tipo CAF, e esse profissional ele é responsável para poder fazer essa distribuição desse medicamento. É interessante frisar, conforme aqui o slide 16, que nesse método ascendente você tem que ter um pessoal qualificado. O que acontece nos estabelecimentos públicos? Muitas vezes a distribuição de medicamentos ela é realizada por pessoal não capacitado. Então a gente já não consegue ter esse método de distribuição, que daí já vai para o método descendente, onde a gente tem um nível central que vai fazer essa distribuição e vai ver toda a carência, toda a necessidade dessas unidades de ponta e a partir dali é que vai distribuir em forma então de kits ou por cotas, daí vai ser mais conforme o próprio estabelecimento. Nós temos ainda um sistema de distribuição que é o intra-hospitalar de medicamentos, que é por dose unitária ou por kit para procedimentos. Isso também é muito utilizado. Temos que também frisar, até foi colocado aqui no slide 17, a questão do sistema de informação. Se você não tem um sistema de informação realmente eficaz dentro do seu sistema de distribuição, você pode ter problemas. Por quê? Porque ele não vai garantir a rastreabilidade do seu produto. Uma vez que tem um problema com o lote, como você vai rastrear e saber aonde estão esses medicamentos? E se houve um fracionamento? E se foi para um paciente? Então, o sistema de informação ele vai garantir que você tenha também a oportunidade de retirar esses medicamentos que já foram distribuídos. O conceito de uso racional de medicamentos ele é preconizado pela Organização Mundial da Saúde e envolve o prescritor, então entra o médico, envolve o dispensador. Quem está dispensando na sua unidade esse medicamento? É o farmacêutico? É alguém realmente capacitado? É alguém que entenda do medicamento, das suas dispensações? Na dispensação, a gente tem que ter um certo cuidado em relação a como está sendo passadas as informações para o paciente. Como ele vai utilizar isso? Se for em âmbito hospitalar, ele ainda vai ser dispensado e aplicado, administrado por um funcionário ali, né? Alguém que é realmente capacitado para tal. Mas e quando for uma dispensação para o paciente ir para casa? Ou se você está numa unidade básica de saúde? Então a dispensação
ela requer um cuidado muito grande dentro do ciclo de assistência farmacêutica também. É importante, aluno, que você veja que o ciclo de assistência farmacêutica, ele não tem um passo importante, ele tem que se completar. Se você seleciona o medicamento, mas não programa sua compra, não adianta ter uma seleção correta. Se você programa bem, mas depois não tem um sistema para distribuição, também não importa, e assim por diante até chegar no uso. O que adianta você completar o seu ciclo e na hora de usar o medicamento, se você não ter realmente essa passagem da informação para o paciente? Então, o ciclo de assistência farmacêutica, ele só é válido quando ele se completa. O objetivo dessa unidade, então, é você perceber que, como gestor, você é responsável pelo ciclo de assistência farmacêutica da sua unidade. Agradeço a atenção de todos, nos vemos agora na próxima unidade sobre gerenciamento e manutenção hospitalar. Obrigada.